Mas por isso que eu falo de racismo e tem todo esse cuidado, porque é realmente complexo, mano, o bagulho. Não é tipo assim, simplesmente... como que eu posso dizer? Não faz sentido. Faz sentido. Esse é o problema, tá ligado? Não faz sentido a gente pensar que alguém acreditou nisso e que isso virou o que virou. Mas faz sentido, mano. Os caras precisavam de alguém pra eles colocar a culpa, pra eles ganhar dinheiro, pra eles fazer o... Porra, eu preciso de um cara que trabalhe pra mim de graça. O que eu vou colocar como motivo pra ele trabalhar pra mim de graça? Eu coloco 1 milhão de motivos, alguns que a gente debateu aqui agora. Pronto, esses motivos estão colocados. Fora os motivos biológicos, né? O cérebro dos caras é assim, né? Os caras são mais fortes, aqui, enfim, os outros motivos, né? Então, assim, coloco todos esses motivos aqui e tal e... Desumaniza, transforma... Desumaniza, total, é isso. Então, pronto, tá justificado, tá ligado? Fez sentido, velho. Porque vai fazendo com o tempo. Porra, outro dia tinha um maluco aí falando que... Não citar nem nome, mano. O cara falando sobre como que deveria ter sido abolida a escravidão, Botafé. Tipo assim, você não pode tirar... eu não quero falar nem nome. Enfim, tá ligado? Você não pode abolir a parada de uma vez porque você tá criando uma desconfiança pra você enquanto Estado, porque o cara é sua propriedade privada. Mano, tipo assim... Que isso, velho? Tá ligado? Que você tem coragem de falar isso, mano. Você pode tentar fazer o malabarismo que você quiser pra fazer isso fazer sentido, Botafé. Logicamente falando. E você fazendo os malabarismos, você vai conseguir fazer qualquer coisa do mundo fazer sentido, logicamente falando, tá ligado? Né? Mas, sinceramente, velho, como é que você vai explicar pro cara que é essa tal propriedade, tá ligado? Isso, aquele ser humano. Que ele tem que esperar ele morrer e que o filho dele não vai ser escravo, não. Mas ele que espere. Que loucura é essa, mano? Tá ligado? Você entendeu? Então, o cuidado que a gente tem que ter com certas coisas não é sobre falar ou não falar. Tá ligado? Saber como falar, onde falar, em qual contexto falar. Eu tô contigo. Porque tem gente até hoje falando uns bagulho absurdo, mano. Olha o que o cara fala, mano. Tá ligado? Que propriedade... Que você vai explicar pro cara assim, você é minha propriedade, seu filho não vai ser. Que doideira é essa, mano? Você quer que... Tá ligado? Que loucura é essa, mano? Inclusive foram feitas, né? Na época, coisas meio que assim nesse sentido e tal, mas teve uma hora que acabou, tá ligado? Já era, sacou? E que, inclusive, também não fazem sentido nem na época que foram feitas, né? Nem foi feito da melhor maneira. Claro. Né? E aí, assim, a luta toda normalmente é desconsiderada. A notícia que sai é como se fosse alguém que veio, um salvador, uma salvadora, e falou, agora vocês não são mais escravos, gente, tal. Tipo assim, como se viesse da cabeça dessa pessoa. Ela acordou e falou, ai, que dó, que eu tô dos escravos, não vai ser ninguém mais escravo, tá ligado? Porque não foi assim, tá ligado? A real é essa, sacou? Né? Tipo assim... Bom, você estudou pra valer isso daí, né? Tá ligado? Eu acho que hoje, inclusive, eu não tô na minha melhor fase de estudo real, assim, tá ligado? Né? Sobre o tema, quando eu digo melhor fase de estudo, de estar lendo, assim, novos livros e outras coisas, tá ligado? Também mas não, cara, bastante. Queria estar melhor. Não tô na minha melhor fase de estudo. Eu acho que a rotina, essa correria nossa, às vezes pega a gente num lugar estranho, né? De você começar a fazer tanta parada ali, tem que fazer acontecer, tem que fazer acontecer. Você sente um pouquinho na rodinha de hamster? Também? Sinto, acho que eu sinto às vezes. Eu me sinto pra caralho. No meu caso, é todo dia, não é todo dia, mas várias vezes por semana aqui, né? Toma rodinha. Conversar é uma loucura, né? Hã? Conversar é uma doideira também, né? Cara, olha... A chance de escorregar também é grande, né? Olha, eu vou te falar que existem episódios que são mais simples, mais fáceis. Quando eu tô com os amigos, quando eu, sei lá, é a quinta vez que eu converso com o cara e tudo mais, esses são mais fáceis. Tem uns que eu sinto que eu tenho uma responsa muito maior. Tá ligado? Certo. E aí, porra, aí eu tenho que ler um livro, daí eu tenho que ver o que tá acontecendo, ouvir um podcast, saber qual é do bagulho, sabe? Porque às vezes, um exemplo, pra não citar tu, o Boni, que foi é o Boni, caralho, o cara inventou a televisão. Certo. Né? Como é que eu vou Esse eu não assisti ainda. Então, como é que eu vou conversar com o cara que inventou a televisão e totalmente por fora? Não dá. Total. Né?
Então, esses dão mais trabalho, sabe? Mas conversar com os outros é uma delícia. Estar aqui presente e fazer isso daqui... Não, mas eu digo conversar sendo filmado, é uma responsa. É uma responsa, mas eu já tô fazendo fazendo um trupicão daquele, né? Mas eu não sou um monstro, cara. E assim, o jeito que... Mas como assim que você fala um monstro? Eu sei que, assim... as coisas que eu acredito, elas vêm de um lugar que, pra mim, a característica mais incrível. Não, mas quando eu tô dizendo... entendi já o que você vai falar, mas eu tô falando trupicão despretensioso. Tipo assim, sabe? Que você tá tão relaxado ou você hoje já sabe que você tá no... Não, eu falo, mas às vezes eu dou uns trupicão, só que sei lá, eu tento... As coisas que eu acredito, o conjunto de coisas que eu acredito é pautado pelo sentimento de... Puta, eu queria que tudo fosse justo, sabe? Então, como eu realmente queria que tudo fosse justo, em geral, as minhas ideias... Você não vai falar uma merda, tipo, absurda. Porque eu considero, e às vezes o cara me chama em cima do muro e tudo mais, porque eu considero o cara que tá falando. Entendi. Sabe qual é? Então, e eu construo... Mas aí é louco, então você é um cara bem... tá vendo? Você é bem entrevistador mesmo, tá vendo? Ele fala que não é, mas isso é coisa de entrevistador, né, velho? Considerar o cara que tá falando, tá ligado? E aí eu construo o pensamento com um número de palavras que... Cuidadoso até. Certo. Pra que você entenda exatamente o que eu tô dizendo. Mas você acha que se você fizesse isso há 12 anos atrás, você ia se fuder? Tipo assim, você ia dar muito mole, assim. Não tô falando de valores, não é isso, mas tipo de ser tão solto de, sabe, às vezes... Não, cara, eu era um merda do caralho, Djonga. Eu era um cara que eu não ia querer ser meu amigo. Rotei, desculpa, gente. Tá tranquilo. Foi do nada. Então, sei Sério? lá. Cara, eu era, tipo, tinha uns moleques que atravessava a rua quando me via, pô. Eu era um babaca. Pode crer, entendi. Tá ligado? Então, o cara que eu sou hoje, pra mim, já é uma puta vitória. Entendi. Manja? Entendi. Então, Mas você acha que tem a ver com o fato, tipo assim, sei lá... eu gosto das paradas de nerd, não sei o que e tal, e a galera me zoa, então vai tomar no cu todo mundo? Você acha que era isso? Não, é o contrário. Eu era... Como é que eu vou dizer, cara? Eu pegava no pé dos outros de um jeito que era muito chato, sabe qual é? Eu era chato. Eu tive uma fase assim, né, na minha vida. E isso no sentido de, puta, eu sempre fui muito meio... E aí vai ver uma referência de nerd aqui que tu não vai saber. Eu era meio Rock Lee. Tô ligado demais, tá maluco. Então eu me esforçava muito. Eu não era o melhor, mas eu não tinha o talento, mas... Você não tinha poder, mas pra dar aula de inglês lá na cultura inglesa, eu fiz uma prova, a prova mais pica que tinha de Cambridge, só na força do Rock Lee, porque eu nunca tinha feito um curso de inglês. Então, assim, essa sensação de muito esforço, muita vontade de querer muitas paradas, eu olhava para as pessoas que não queriam tanto e eu era meio babaca. Entendi. Mas, entendi. Então eu via, porra, meio burro esse moleque aqui, porra. Não quero dar desse moleque não, porra. Entendi. E aí eu fui ficando velho, fui tomando umas porradas, fui pai, aprendi um monte de coisa. Começou o Flow e eu tive a oportunidade de acessar tanta gente foda falando coisa foda com uma frequência interessante, que não tinha como, cara, não ser transformado, sabe? Então, eu acho que, putz, agora eu acho que até eu seria meu amigo hoje em dia. Entendi. Sabe qual é? Entendi. Mas teve que passar por uma puta transformação. Mas...